uma revelação bombástica. Hoje, antes da próxima entrevista, acredite ou não, o Clark from Envision, da famosa newsletter da Envision, existe. Eu tive a chance de conhecer ele pessoalmente umas semanas atrás e lá estava ele, carne e osso. Vamos à próxima entrevista. Amigos, hoje nós temos o convidado ilustre Lucas Hirata. O Lucas hoje trabalha no Google, lá em Mountain View, na Califórnia. Antes do Google, o Lucas passou pela Huge, com vários diferentes cargos dentro da Huge, e antes disso a Globo, lá no Brasil. Lucas, muito bem-vindo ao Expatria, é um prazer enorme falar com você. Eu sou um fã do teu trabalho há anos já, eu venho seguindo o teu trabalho há anos, e eu gostaria que você então nos desse um pouquinho da tua história e como você virou um designer e como que você acabou aqui nos Estados Unidos. Obrigado a você, obrigado por me convidar, obrigado também por estar fazendo um trabalho que vai ajudar um monte de gente no Brasil. Tomara, né? Obrigado pela oportunidade aqui de falar um pouco do que eu faço aqui, das pessoas que eu conheço aqui. Então, o que acontece? Eu comecei com design, minha introdução em design é meio difícil de explicar isso, porque eu comecei fazendo tatuagem quando eu tinha, 13, 14 anos, e de tatuagem eu comecei a fazer serigrafia, comecei a fazer cartazes, numa época que a gente não fazia as coisas com computador, a gente fazia tudo na mão. Uhum. Então, eu era muito jovem quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a criar coisas. Então, para mim, entrar em design, numa carreira de design, não parecia um processo natural, porque era uma carreira que eu não tinha nenhum conhecimento, mas foi um acidente de percurso que aconteceu em minha vida. Quando eu tinha 17 anos, eu fui prestar vestibular, né? E aí eu ia estudar engenharia civil, eu prestei vestibular para engenharia civil, só que eu também queria uma outra opção, caso alguma coisa desse errado, caso no dia da prova eu passasse mal, e eu não queria perder um ano de estudo, né? E aí eu fiquei sabendo de um curso que chamava Desenho Industrial, né? E aí deixa eu ver esse curso aqui, eu tenho um backup aqui, se alguma coisa der errada no dia que eu vou fazer minha prova da engenharia civil. E aí eu me lembro de pegar um caderninho, ler, entendi o que era Desenho Industrial, e prestei vestibular. Na época passei nos 2 cursos e comecei a cursar engenharia civil e desenho industrial ao mesmo tempo. Mas assim que eu comecei a estudar desenho industrial, eu comecei a ver as possibilidades que existiam dentro do design, que eu comecei a ter um entendimento maior do que era design, e que eu comecei a entender que eu já fazia um pouco de design antes de entrar na faculdade de design. Sim. Eu desisti da minha carreira de engenharia civil. Eu ainda estudei durante 1 ano e meio, mas chegou um momento que a carreira de design estava tomando tanto tempo de minha vida que eu preferia me dedicar a uma coisa só e fazer essa coisa muito bem, né? E aí eu passei a estudar design, trabalhar com design, isso na década de 90, no final da década de 90 ainda. Mas só para encurtar um pouco minha história, eu acho interessante falar um pouco sobre esse início, porque muita gente vai se identificar sobre como é esse início de carreira, muita gente ainda não entende o que vai fazer. É bom ter esse entendimento. Cara, isso foi super interessante. Eu tenho uma história bem parecida com a tua, só que eu, em vez de engenharia civil, eu tava indo pro lado da arquitetura. Porque eu pensava, eu gostava de desenhar, de fazer trabalho gráfico, comics, esse tipo de coisas. E eu pensei, qual é o tipo de profissão que pode me dar a chance de continuar isso, né? De desenhar, que é algo que eu gosto de fazer. E a arquitetura era a primeira opção que me veio na cabeça. E eu fiz praticamente o mesmo esquema que você fez, cara. Eu fui nesses livrinhos procurar curso e tinha lá desenho industrial. Eu falei, que é isso, né? Que é desenho industrial? E também acabei fazendo desenho industrial. Eu acho que na nossa época, né, pré-internet, assim, eu estou supondo que você tem mais ou menos a mesma idade que eu, a gente não tinha muito acesso a esse tipo de informação, não tinha muito entendimento de que era design. Exato. Design hoje é uma profissão meio que popularizada já, né? A gente consegue, os produtos hoje já são construídos, elaborados, tendo em vista design como parte do processo, mas há um tempo atrás isso não acontecia, né? Mas só para encurtar um pouquinho essa história, eu acho interessante o começo, mas eu vou dar um salto assim na minha carreira. Eu fiquei muito tempo como freelancer, depois que saí da faculdade de design, fiquei uns 5 anos como freelancer. Mas em 2005, 2006, eu estava assim, indeciso o que eu ia fazer com a minha carreira. E aí eu comecei a estudar várias coisas, tirei um ano sabático para estudar, parar de trabalhar e só estudar.
Só que é muito difícil quando você é designer você parar de trabalhar, porque você acaba tendo vontade de criar coisas, fazer coisas, né? E aí eu, fazendo alguns cursos, estudando, eu resolvi botar um portfólio no ar, meio que de brincadeira assim, e aí a Globo.com me contactou assim que eu botei o portfólio no ar, uma semana depois, sei lá, uma coisa assim. Aí eu não estava esperando isso, na verdade, eu não tinha isso em mente, mas aí eu fui conversar com o pessoal da Globo, foi muito legal, muito bem recebido lá, e na Globo foi um momento em que minha carreira assim deu uma mudada bem grande assim, porque até então eu não sabia se eu queria trabalhar com 3D, se eu queria trabalhar com vídeo, com impresso, eu fazia web design na época, mas ainda eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, eu não tinha um foco muito grande na minha carreira, né? E aí em 2005, 2006, acho que foi 2006 isso, e foi quando a Globo entrou em contato comigo, e aí eu entrei na Globo.com, e aí fui exposto ao universo de UX, né? Que eu não conhecia, não entendia, lia pouquíssimo, acho que era um termo nem que se usava, nem se usava na época. É verdade, e aí eu comecei a trampar, e na Globo.com eu trabalhei criando o G1, criando Ego, tornando o Globo Esporte o maior portal de esportes do Brasil, trabalhei no desenvolvimento da Globo.com, e uma das coisas que existia na época é que os sites, cada um era feito de um jeito, cada um usava uma tecnologia, cada um tinha um sistema, não tinha um padrão de identidade, e na época uma das coisas, meu principal projeto na Globo foi transformar a Globo.com em um produto com certa consistência, né? A gente chamava na época de Projeto Padrões. E esse é um projeto que, apesar de ter acontecido há 10 anos atrás, é basicamente a mesma coisa que você vê hoje no site da Globo.com, é basicamente a mesma coisa do que foi projetado 10 anos atrás. Poucas mudanças. E foram decisões que a gente tomou, de certa forma, conscientes para manter a coisa bem duradoura mesmo, né? Design muito simples, muito pouco apelativo, para que, de certa forma, conseguisse se tornar um clássico, digamos assim, né? Sim. E aí, fiquei 2 anos e meio na Globo e resolvi sair, porque eu queria um desafio novo para minha vida, queria fazer alguma coisa diferente, queria aprender outras coisas, outros desafios. E pedi demissão numa quinta-feira, eu lembro que foi uma quinta-feira de manhã. Só que um dos caras que trampava comigo na Globo, o Felipe Memória, ele tinha vindo para os Estados Unidos e estava trabalhando na Huge. E eu trabalhei um tempo com ele no Globo Esporte e em algumas outras coisas na Globo, então a gente tinha uma relação muito boa, se tornou meu amigo, né? E ele, na quinta-feira de meu pedido de demissão, aí a fofoca aconteceu, as pessoas comentando na internet, dos amigos comentando entre si que eu tinha pedido demissão. Na quinta-feira, tipo, sei lá, 2 horas depois ele me liga pro meu celular, liga de Nova York pro meu celular, manda uma mensagem, não lembro como foi exatamente, me chamando para ir para Nova York, né, trabalhar com ele lá. E aí foi nesse momento que entrei na Huge, que eu não foi nenhum recruiter, não fiz nenhuma aplicação para nenhum site, nada disso, foi muito rápido assim. E fiquei na Huge durante um período muito grande da minha carreira. Aqui de Nova York? De Nova York eu fiquei 1 ano, 1 ano em Nova York. Aí eu tive uns problemas de família, tive que voltar para o Brasil, perdi uns parentes, algumas coisas, as coisas ruins assim, aconteceram na minha família, tive da minha esposa também no mesmo ano, a gente teve que voltar para o Brasil. Ao mesmo tempo minha esposa tinha passado num concurso do SARA, então a gente achava que, do SARA Kubitschek, do hospital, né? E aí a gente achou que era a decisão melhor na época voltar para o Brasil e passar um tempo aqui no Brasil, né? Só que aí um ano depois, sei lá, o Memória entra em contato comigo de novo, falando que ele queria abrir um escritório no Brasil. Ele tinha umas prospecções de alguns clientes já e precisava de alguém que conhecesse a Huge, como funciona a Huge, que conhecesse o processo, que conhecesse gente também no Brasil para poder contratar no Brasil. E ele me chamou para abrir o escritório no Brasil. Então eu virei diretor de criação no escritório Rio de Janeiro, ajudei a abrir o escritório no Rio de Janeiro. Na época a gente abriu 2 escritórios, uma sede em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, então eu estava coordenando projetos nos 2 lugares, né? E fiquei durante acho que 1 ano e meio no Rio de Janeiro, porque ainda tinha meta de voltar para os Estados Unidos, voltar para cá, né? Foi aí que eu pedi, e aí nesse processo eu vim como transferência para trabalhar em Los Angeles, ainda na Huge em Los Angeles. Entendi. Como é que foi o processo de visto, então? Minha história com visto são 2 histórias diferentes, né? A primeira história, que é a história de Nova York, é uma história que
eu tinha um visto H1. Uhum. O que aconteceu comigo na época, em 2008, 2009, 2008, se eu não me engano, foi justamente uma época que os Estados Unidos estavam em crise, então não havia muitas aplicações para visto H1. Uhum. Eu ia iniciar minha aplicação para O1, mas ao mesmo tempo apliquei para o H1, vamos ver o que acontece, só que não tinha necessidade nenhuma, não tinha demanda nenhuma de H1, tanto que eu não participei nem de sorteio. É mesmo? Foi muito sortudo. Só apliquei e passei sem precisar de nenhuma burocracia. Foi muita sorte minha. Assim. Time muito perfeito para mim. Isso foi na primeira vez que você veio? Na primeira vez que eu vim para cá, com H1. Na segunda vez, como eu já era funcionário da Huge, eu tinha a opção de usar um visto de transferência. Então, o meu visto foi o L1. Um visto um pouco... E como o L1, se você tiver um cargo de diretor, que era o meu caso na Huge, no Rio, e você pode aplicar para esse visto de transferência, né, com facilidade, muita facilidade. Uhum. Então foi isso, eu apliquei para o L1, vim para recebi a aprovação e vim para cá, para os Estados Unidos, para Los Angeles. Entendi. E praticamente então processo com papelada, todas essas coisas, burocracia, foi tudo feito pela Huge, você fazia isso pessoalmente? Sim, a Huge tinha o time de advogados, de vez em quando eles mandavam uma mensagem, estou precisando de tal documento, eu mandava o documento, uma cópia de tal documento, mas sinceramente eu tive muita sorte com todo o meu processo de... Sorte timing, né, com o meu processo de documentação, porque eu não tive nunca nenhuma dor de cabeça, assim. Ainda mais se comparado com hoje em dia, né, hoje em dia eles estão apertando em todos os lados, né, eu tenho amigos que estão com H1B aqui, eles estão até com medo de que a esposa perca emprego, porque eles estão querendo tirar a opção de emprego, né, para as esposas de H1B. Tem até pessoas que já aplicaram para o Green Card, mas estão na espera ainda, eles estão querendo tirar essa espera também, tá feia a coisa. Pois é, no Google agora mesmo, eu estou sempre tentando contratar gente, né, e aí teve um funcionário ano passado, por exemplo, que eu fiquei esperando quase um ano para contratar o cara. Tem um amigo meu aqui agora também, que a gente acabou de contratar, para ser meu chefe. Eu indiquei ele para ser meu chefe. E também demorou um ano, assim, mais ou menos, para a gente conseguir contratar o cara, entendeu? Porque eles estão vindo com H1B. Não, ele estava com processo, eles estavam com processo de green card, mas aí o processo estava muito lento. Entendi. Emperrava, vai e volta, né? Entendi. Então o processo hoje está muito mais difícil, né? Mas não quero desestimular ninguém que tente... Concordo, né? Eu acho que tem que tentar Exato, faz parte das conversas que a gente está tendo com os outros convidados também. Eu estou apenas dizendo que para mim foi fácil, foi muito... Eu tive sorte, porque o timing foi perfeito para mim, né? E o também... A1 então você aplicou, mas daí você nem chegou a aplicar? Nem apliquei, porque o H1 foi... O timing do H1, inclusive tem a questão de o mês do ano que você aplica, período e tal, tudo foi muito perfeito para mim. Tá. Eu tive muita sorte, porque o timing era perfeito, a resposta saiu no período perfeito, então eu tive muita sorte, né? Você teve... Desculpa. Não, fala. Não, então você teve essa experiência de um ano praticamente que você ficou aqui em Nova York, né? Que serviu meio que um test drive dos Estados Unidos, digamos assim. Eu fiquei curioso para saber, quando depois você foi para Los Angeles... Você ainda teve um processo de adaptação ou as coisas foram mais fáceis para você, ou a cultura, digamos, do americano, do West Coast com o East Coast são completamente diferentes? Como é que foi esse processo? É engraçado, porque eu acho que toda vez que eu mudei de cidade, estando na Huge, né? Porque, primeiro de tudo, eu sou baiano, né? Vim em Salvador, eu me mudei de Salvador eu me mudei para São Paulo, de São Paulo eu me mudei para Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu me mudei para Nova York, de Nova York eu me mudei para Fortaleza, de Fortaleza eu me mudei para Los Angeles, de Los Angeles agora eu estou aqui na Bay Area, né? Então eu meio que estou acostumado com essas mudanças, com essas diferentes culturas. Eu não fico chocado. Mas as iniciais, a primeira que tive aqui quando eu vim para os Estados Unidos foi quando eu vim para Nova York, eu fiquei um pouco chocado. O meu primeiro choque foi quando eu cheguei numa empresa e as pessoas não falavam entre si, não se cumprimentavam, não tinha aquele... não tinha aquele... calor humano. A gente tem muito no Brasil nisso, né? De, chegou um cara novo, vamos lá falar com o cara, tudo tal, né?
E olha que na época que eu entrei na Huge, em Nova York, eu acho que a Huge tinha, sei lá, 50 funcionários. Hoje tem milhares de funcionários. Não sei quantos tem, mas tem muito mais que 1.000, 2.000, sei lá. Mas na época eram 45, 50 funcionários. E mesmo assim, foi uma recepção não muito calorosa, assim, né? É lógico que os meus amigos brasileiros que trabalhavam na Huge me receberam super bem, as pessoas que me contrataram, os chefes que me contrataram me receberam super bem. Mas no dia a dia você não conversa apenas com as pessoas, né? A gente precisa fazer contato com outras pessoas, com todo mundo, para a gente entender mais ou menos a cultura, a gente se adaptar na cidade. Pô, como é que pega um metrô? Pô, como é que aluga uma casa? Pô, como é que funciona o sistema de seguro? Como é que até ligar a luz, né? Coisas comuns, como é que liga a luz, né? Como é que aluga? Tipo, é tanta coisa que você tem que aprender nova quando você muda para um outro país, porque as leis são diferentes, os processos são diferentes, tudo diferente. Eu nem considero que eu entendo muito bem como essas coisas funcionam no Brasil, mas nos Estados Unidos, para mim, foi um choque muito maior. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, em Nova York, eu senti um choque, assim, absurdo de cultura. Eu vindo de um lugar muito caloroso, na Bahia, e do Rio de Janeiro, né? Porque, apesar de ter morado em São Paulo um tempo também, a cultura já é um pouco mais parecida com a de Nova York, mas vindo de Salvador, um lugar que todo mundo é super caloroso, brincalhão, alegre e tal, e aí você chegar em Nova York, que as pessoas, uma atropelando a outra em cima, passando por cima da outra no metrô, empurrando, chega pra lá, fazendo cara feia, fazendo grosseria, foi um choque muito grande pra mim. Depois, quando eu me mudei pra Los Angeles, parecia que era outra empresa, né? Eu digo que não é a mesma empresa, assim, tipo, Huge de Nova York e Huge de Los Angeles eram culturas totalmente diferentes. É mesmo? Totalmente diferentes. As pessoas muito mais sorridentes, calorosas, amorosas, né? Ainda tem uma seriedade, determinadas coisas que a gente brincadeiras que a gente faz no Brasil, a gente não faz nas empresas aqui nos Estados Unidos. Isso é verdade. A gente no Brasil a gente toma determinadas liberdades que a gente não toma aqui nos Estados Unidos. Mas quando eu cheguei em Los Angeles, assim, foi uma outra recepção. Primeiro que já cheguei lá, a galera me pegou, falou, vamos almoçar junto, me levaram para almoçar, me recepcionaram, entendeu? Já me levaram num restaurante super chique para comer umas comidas deliciosas. Tipo, uma recepção totalmente diferente. Eu reparo isso aqui também, assim, essa diferença de relacionamento que você tem com colegas de trabalho, que é hora de trabalho, e o teu relacionamento fora, e como as pessoas são muito mais fechadas aqui, mais reservadas, e essa história de que realmente você... Não quero parecer que seja muito frio, mas assim, você é mais parte do sistema, e vamos lá, todo mundo está aqui para trabalhar e vamos fazer a coisa acontecer. E menos calor humano, realmente, eu reparo nisso também. Tem determinadas coisas no Brasil que eu acho que influenciam, né? Lógico que tem a característica do brasileiro, que eu acho que é uma característica mais latina, mais amorosa, mais extrovertida, né? Mas tem algumas coisas mínimas que acontecem na estrutura da no processo de trabalho nos Estados Unidos que auxiliam, que fazem com que seja desse jeito, né? No Brasil, por exemplo, você tem normalmente um tempo de almoço que é longo, 1 hora, 2 horas, às vezes 2 horas em alguns lugares, 1h30, né? Então isso faz com que as pessoas tenham um tempo para conversar entre si, almoçar, conversar, bater um papo, jogar a conversa fora, né? Como não tem isso aqui nos Estados Unidos, as pessoas almoçam sentadas, trabalhando, ou almoçam muito rapidamente, voltam para o trabalho, ou quando estão almoçando hoje em dia, ficam no celular. Sim. Então, como tem essa característica do tempo de almoço ser curto, eu acho que também influencia, faz com que você não tenha esse tempo de interação com as pessoas, né? Mas eu não acho que é só isso, não. Acho que a questão cultural eu acho que a cultura pesa bastante, né? Você então, na Huge, eu não sei como é que é o número de brasileiros no Google hoje, mas eu acredito que tenha mais brasileiros lá. Como é que é teu relacionamento? Você acha que você tem um relacionamento mais íntimo, mais profundo com designers brasileiros, porque são brasileiros, obviamente, ou você não vê essa diferenciação entre americano ou pessoas de outros lugares e brasileiros? Eu não vejo tanto assim, não. O que aconteceu é que em Los Angeles não tinha brasileiro em Los Angeles. Não tinha nenhum brasileiro no escritório.
Eu contratei depois de um ano, depois de 2 anos e meio, talvez, ou uma coisa assim, eu contratei um amigo brasileiro. E aí foi o único momento que eu tive mais alguém, assim, mais próximo, com características mais parecidas, assim, culturais. Mas eu tive que me adaptar, né? Adaptar, porque mesmo em Los Angeles, mesmo tendo, como eu falei, tido uma recepção muito boa, é muito diferente do Brasil. Sim, sim, com certeza. Ainda assim é muito diferente do Brasil. E hoje em dia você tem brasileiro no time ou não? Então, hoje em dia, eu contratei 2 brasileiros que trabalharam comigo no Rio de Janeiro. E estou tentando contratar sempre mais gente, assim, não me importa, sinceramente, se é brasileiro ou se não é brasileiro. Se for brasileiro, ótimo. Mas a minha perspectiva hoje, do trabalho que eu faço, eu gosto de ter pluralidade cultural no meu trabalho. Então, para mim é importante ter gente de outras culturas, outros países, outras orientações sexuais ou outras estruturas familiares, outras etnias, tudo que quanto mais diverso for o ecossistema para mim no meu trabalho, porque assim, se você pensar que eu trabalho numa empresa que faz coisa para bilhões de pessoas no mundo. Verdade. A gente não pode fazer um trabalho que tem um ponto de vista apenas de genérico, que também não acho que padrão social, um padrão... não posso ter o ponto de vista de um padrão social que a gente acha que é comum, entendeu? Sim. Existem pluralidades aí no mundo que a gente precisa projetar para essas pessoas, né? Sim. Bem geralzão, sem entrar em detalhes do que vocês estão fazendo hoje, como é que é a estrutura do time de vocês hoje lá? Então, o que acontece no Google é que eu trabalho no time de Home. O time de Home, hardware, eu faço parte da org, né, de organização de hardware, né? Okay. Que faz o Google Home, que faz o Google Home Mini, que faz o Chromecast, que faz o Google Wi-Fi, Nest, aquela câmera, sistema de segurança, tal. O Pixel também faz parte disso ou não? O Pixel faz parte do org de hardware, mas eu faço parte de uma subdivisão que é de Home. Entendi. Né? Então o Pixelbook, o Pixel eu não trabalho com o Pixel nem o Pixelbook, Entendi. Apesar de eu interagir com os designers que trabalham com eles. Então eu já sei todas as interações que vêm para o futuro de todos os produtos do Google, porque eu tenho reuniões constantemente com o time de Industrial Design, né? Só uma diferenciação aqui, Industrial Design no Brasil, até a nossa formação é de desenho industrial, né? Mas Industrial Design aqui se refere ao design de produto no Brasil, que é coisa física, né? De hardware. Né? Então eu trabalho com esse time também. O que eu faço, trabalhando com esse time de Industrial Design, eu ajudo eles a definição do produto. Vai ter um botão, não vai ter um botão, vai ter tal sensor, não vai ter tal sensor no produto, vai ter câmera, não vai ter câmera, vai ter isso, vai ter aquilo. Então eu trabalho com eles juntos, desenhando os casos de uso, e a partir do caso de uso a gente define se um hardware vai ter determinado aparelhagem ou não, vai ter determinada tecnologia ou não. Então eu trabalho com o time de hardware, mas como eu estava falando, eu faço parte da org de Home, que são os aparelhos criados para dentro da casa. Então, uma das últimas coisas que a gente fez agora, se você der uma pesquisada no YouTube e procurar pelo CES 2018, se procurar por Smart Display, é um produto que o Google está lançando em parceria com algumas empresas, e eu estou trabalhando numa plataforma nova para, digamos assim, um OS novo, sistema operacional novo, né, em que você usa a voz para controlar interfaces, né? Legal. Então eu trabalho num time que faz isso, e uma manifestação disso foi o que você viu, o que você pode ver hoje que aconteceu na CES 2018. Então, galera, todo mundo procurando aí para ver o videozinho. Eu tava curioso, Lucas, para perguntar. Desculpa te interromper. Não, fale. Site do The Verge ou no YouTube do The Verge, que é um site de notícias de tecnologia, você vai encontrar reviews ou comentários sobre o produto. Mas a categoria de produto que eu estou trabalhando agora chama Smart Displays, que é basicamente usando voz para controlar interfaces, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Pelo que eu sei do teu trabalho, você é bastante... Desculpa. O teu trabalho é muito visual. Agora, com esse produto do display, eu até vejo
onde é que você está indo. Mas antes de chegar nesse produto, ou seja, você falando de Google Home, de Nest, de Google Mini, e todas essas outras parafernálias que vocês estão trabalhando aí, como é que você balanceava, ou você balanceia ainda, esse teu talento na parte visual com praticamente trabalhando só na parte de UX? Não sei se eu consegui ser claro. Sim. Se você for pensar também assim, na prática, uma pessoa que vem de agência, que tem ali a possibilidade de experimentar com diversos clientes, experimentar diversas linguagens, diversos tipos de processos, né? Você, vindo de uma agência, você tem a capacidade de desenvolver muitas coisas diferentes. Quando você vai para uma empresa grande como o Google, você acaba tendo que se adaptar à linguagem do sistema, né? Você pode propor mudanças, você pode propor determinadas coisas, mas você tem algumas amarras. Exato, sim. Existem vários sistemas que já são standards, né, da empresa. Sim, exatamente. Alguns sistemas são standards, e tipografia, determinado uso de cor, né? Algumas coisas são padronizadas, assim. Mas eu gosto de fazer uma comparação, assim, com... talvez com a Disney, digamos assim, né? Porque a Disney tem uma linguagem estética ali, né? Que, se você olhar entre as animações, tem aquele padrão estético, e eles conseguem, dentro daquele padrão estético, manifestações. Você entende quem está fazendo aquilo ali como um artista, como uma pessoa que está fazendo uma criação elaborada. É uma comparação assim um pouco esdrúxula, mas eu acho que eu me sinto um pouco dessa forma. Eu tenho que seguir determinada linguagem, mas eu tenho muita liberdade de propor coisas diferentes, né? E eu acho, para mim, hoje, como designer, eu me importo menos, sinceramente, com essa vaidade de ter um meu estilo sobrepujando na linguagem estética. Eu prefiro hoje que, ao invés disso acontecer, que meu pensamento, minha estratégia, minhas decisões de produto definam o produto, do que somente a parte estética, entendeu? Então eu hoje me sinto muito feliz em produzir coisas que eu sei que a minha criatividade, ela não está em só uma camada, ela tem múltiplas camadas, né? Ela está na camada estratégica, ela está na camada de processo, ela está na camada de decisão estética, de decisão visual, na decisão de UX, em decisões que não são... tem camadas de UX, por exemplo, que são mais emocionais também, em determinadas camadas que eu hoje tenho aprendido dentro do Google, que satisfazem, digamos assim, esse anseio de criação. Sim, são bem mais profundas, né, do que simplesmente o último. Eu acho que assim, é uma criação mais, digamos assim, mais profunda, né? Não é tão, digamos, rasa como uma criação que eu acho que eu costumava fazer em agência. Eu acho que as coisas que eu produzi dentro da Riot eram coisas bonitas. Eu acho que eu fui capaz de afetar, digamos assim, vários clientes e trazer resultados para vários clientes. Mas eu troco isso pela capacidade de afetar a vida de milhões, bilhões de pessoas no mundo. Eu acho que, para mim, isso tem mais valor hoje em dia. Entendeu? Com certeza. Legal. Tá, Lucas, vamos voltar um pouco agora para a questão de imigração e como é que a gente pode ajudar o pessoal que está escutando o podcast. Quais são tuas dicas hoje, assim, para quem está procurando sair do Brasil, quem pensa um dia em fazer uma experiência para cá ou até mesmo para a Europa, por que não? Em termos de... O que você acha que essas pessoas devem pensar em termos de portfólio, criar um networking, até mesmo nível de inglês? Você acha que é importante, você acha que não é importante? As pessoas se viram, não se viram? O que você acha? Eu acho que assim... Eu vou começar com o inglês, né? Eu acho que o inglês eu subestimei, eu deixei para trás o inglês durante muito tempo de minha vida. Eu achava que eu ia conseguir, com meus skills, minhas habilidades como designer, sobrepujar isso, entendeu? Mas eu acho que quanto mais você cresce na carreira, a capacidade de comunicação se torna mais importante. Capacidade de comunicar o seu pensamento, a capacidade de convencer outras pessoas sobre o que deve ser feito, a capacidade de... Elaborar.
elaborar ideias, a capacidade de influenciar times, influenciar processos, se torna mais importante quando você cresce na carreira. Verdade. Então, eu acho que se você está num momento de sua carreira em que você ainda não está tão preocupado com isso, mas está mais preocupado com a parte técnica, o inglês talvez não seja tão problemático, e eu acho que dá para você vir com inglês um pouco mais básico e aos poucos você vai melhorando. Estando aqui, você melhora em 1-2 anos, você melhora seu inglês, normalmente. Mas se você planeja ir para uma outra área, um cargo um pouco mais elevado, você necessita de um inglês um pouco mais avançado também em contrapartida. Acho que a gente não pode... Eu, pelo menos, particularmente, durante muitos anos da minha vida, eu deixei o inglês de lado e me arrependo disso profundamente, assim. Sobre dicas de como construir o portfólio. O que é que eu acredito? Quando eu apliquei para trabalhar no Google, eu tinha em mente o time que eu queria trabalhar. Eu dei uma fuçada nas pessoas que eu queria trabalhar. Não era só no Google, mas nas outras empresas também que eu estava imaginando que eu fosse trabalhar, né? E eu queria trabalhar nessa área de vídeo, não de construção de vídeo, mas em aplicações que mexessem com mídia, né? Então, eu construí meu portfólio com uma linguagem meio que de vídeo. Se você olhar meu portfólio, você vai ver que inclusive quebrado, tem 2 anos, 3 anos que eu não mexo nele, então nem preciso atualizá-lo, mas se você der uma olhada nele, você vai ver que ele tem essa coisa essa estética de vídeo. Verdade. E eu fiz isso porque eu queria entrar num time de vídeo no Google, ou na Apple, ou no Netflix, qualquer empresa grande, qualquer empresa de produto. Também estava na época falando com algumas empresas de VR, algumas coisas assim, né? Algumas startups de VR. Também pensei em alguma coisa, talvez, em VR na Microsoft ou Xbox, ou coisa do tipo. Então eu tinha em mente essas empresas, assim, e esses, digamos, times dessas empresas. Então eu construí meu portfólio tendo isso em vista. Então, meu conselho para quem está construindo portfólio é: tenha em mente para quem você está construindo esse portfólio. Qual é o tipo de emprego que você quer, digamos já assim. Já focar no mercado que a pessoa tem interesse. Já focar no mercado. Inclusive as pessoas, dá uma olhada nessas pessoas que potencialmente te contratariam. Força quem é o manager de tal time no LinkedIn, você vai buscando, você acha todo mundo, né? Sim. Então você vê quem é o manager de tal time, você tenta entender qual a linguagem estética que é mais apelativa para essa pessoa, a linguagem visual mais apelativa para essa pessoa, ou se para essa pessoa, por exemplo, ou para esse time que você quer aplicar. Hoje no Google, para mim, por exemplo, é muito mais importante o racional, o processo que a pessoa tem, do que se o portfólio é bonito ou não. Né? Se o portfólio dá cambalhota, faz um monte de malabarismo, é mais importante como a pessoa processa um problema, como encara um problema, como descobre novos problemas. Isso para mim é muito mais importante hoje do que simplesmente o cara ter um portfólio bonito. Então eu acho que você tem que se adaptar para o público que vai ver seu portfólio. Legal, bem legal essa dica. Não escutei essa dica de ninguém. É engraçado que eu me lembro quando eu estava na agência, quando estava na Huge, a gente olhava alguns portfólios e falava: putz, que portfólio careta, que portfólio tal. Porque eu não tinha esse entendimento de como é importante você adaptar a linguagem do seu portfólio para o público que vai consumi-lo, entendeu? Hoje, por exemplo, eu vejo portfólio de pessoa que... Eu já vi o portfólio de um cara, por exemplo, de uma mulher, que era somente patentes. E aí eu olhava pro portfólio dessa mulher e falava: putz, eu queria ser essa pessoa, entendeu? Ela inventou tanta coisa e não tem nada visual, era só texto, entendeu? Então, é muito do público que vai ver o portfólio, entendeu? Se eu visse esse mesmo portfólio alguns anos atrás, eu falo: pô, essa mulher aí, que nada, isso aí nem é designer, essa pessoa aí. Mas não, essa pessoa é tão designer quanto eu, só que ela talvez oriente a carreira dela para outras áreas. Exato. Interessante, mas legal. A gente, quando está na agência, o designer normalmente é muito pedante, muito vaidoso, muito orgulhoso, né? E não, isso é uma porcaria, esse trabalho dessa pessoa é uma porcaria, esse trabalho desse UX aqui, putz. Uma coisa que é muito comum se ouvir é visual designer subestimando o trabalho de UX, né? E é muito engraçado isso. É muito engraçado agora, tendo outra perspectiva, entender quanto tempo eu perdi da minha vida tendo essa visão. E vocês têm essa divisão entre UX e UI bem clara no Google, ou vai mais na ideia de um designer mais como a gente era antigamente, que faz tudo? Então, depende do time que você está.
né? Então, uma das coisas que acontece comigo no Google, como eu estava falando, eu trabalho no time de home, mas quando você constrói ou cria qualquer produto no Google, você tem que conversar com milhares de times, né? Uhum. Eu tenho que conversar com o time de busca, o time do assistente, o time de hardware, eu tenho que conversar com o time de mídia, eu tenho que conversar com o YouTube, eu tenho que conversar com o Netflix, eu tenho que conversar com tanta gente, né? Então, e aí eu sou exposto a diferentes estruturas. Então, por exemplo, o meu time, ele é muito UX no time, e tem algumas pessoas que têm essa característica de ser UX, Product Designer, então um cara que faz um pouco de protótipo, Visual Design e faz UX ao mesmo tempo. Outros times no Google já não são assim, outros times são bem estruturadinhos, assim, Visual Design faz uma coisa, UX faz uma coisa. Então depende do produto. Depende do produto, depende também da hierarquia do time, depende do seu time também. Do número de designers, né? Claro. Depende de um monte de coisa. Legal. Tá. Lucas, chegando quase ao fim da nossa entrevista, quais são teus planos para o futuro? Eu acredito que pelo tempo que você está aqui, você deve ficar por aqui, mas quais são teus planos? Vai ficar por aqui? Pretende voltar para o Brasil um dia ou não? Rapaz, eu amo o Brasil demais, assim, né? Mas eu acho que eu vi uma vez uma frase, eu acho que... Não sei se foi de Alceu Valença, não sei quem foi que falou uma coisa dessa, mas que, assim, perguntando por que ele morava no Rio de Janeiro, ele dizendo que amava a cidade, mas por que morava no Rio de Janeiro e não morava, morava na cidade que ele nasceu. E aí eu acho que a resposta dele foi uma coisa do tipo... Eu casei com o Rio de Janeiro e a cidade que ele nasceu, eu acho que era Olinda, não sei onde é que ele nasceu, era a mãe dele, entendeu? Eu não vou voltar para minha mãe, vou ficar com minha esposa, entendeu? Ele fez essa brincadeira, essa metáfora, né? O que acontece é que quando você muda de país, você acaba absorvendo determinadas coisas culturais que são difíceis de você retomar quando você vai para o seu país natal, né? Quando você volta para sua cidade. Então é muito difícil para mim hoje fazer essa mudança. E também eu tenho minha filha e meu filho aqui, né? Minha filha estuda aqui, meu filho é recém-nascido, mas eu acho que tem determinadas coisas que eu não queria abrir mão hoje em dia. Mas eu não posso falar nada, porque a gente tem família, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então eu não sei, mas a princípio eu não quero sair daqui, eu quero continuar aqui, né? E você... Desculpa. Não, ano que vem minha cidadania também sai, então não tenho nenhum interesse de sair, né, do país. Legal. E você encoraja as pessoas que estão lá no Brasil hoje a tentarem algo fora, mesmo que elas não tenham planos para fazer isso? Eu encorajo sempre. Sempre. Eu não acho que fora só do país, não, tá? Eu acho que encorajo sempre as pessoas a saírem de sua cidade natal. Se você mora, sei lá, em Salvador, como eu, vai para São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, Porto Alegre. Se exponha a culturas diferentes. Porque você só cresce nessa dificuldade. Se vai para outro país, vai para Espanha, vai para o Brasil, vai para Canadá, desculpa, vou repetir, tá? Vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para, sei lá, Austrália, vai para Espanha, França, Portugal, qualquer lugar que seja, mas eu acho importante sair do Brasil em algum momento da vida para você ter uma perspectiva de cultura diferente. Se isso se você quiser fazer isso por conta do trabalho, ótimo, melhor para você, se você conseguir crescer na sua carreira em outro país, acho ótimo, né? Mas sempre vou dizer que tenta uma coisa diferente na sua vida. As pessoas são muito acomodadas, né? Quando você está na sua cidade natal, você normalmente tende a ficar acomodado às coisas que já são fáceis ali na sua vida, né? Qualquer mudança é desconfortável, né? As pessoas preferem não mudar por causa disso. Mas eu particularmente acredito que a gente só tem crescimento quando tem um pouco de dor, né? A gente encara dificuldades. Se você está na sua cidade, eu sei que você está terminando aqui, mas só interessante, eu acho isso. Quando eu saí da Globo, eu estava no meu melhor momento da minha carreira, da Globo, porque eu estava liderando o time de design lá, fazendo coisas, projetos maneiros e tal. Quando eu saí da Hilt, eu estava no meu melhor momento na Hilt. Eu acho que você tem que... Se você está num ambiente em que você considera que seu aprendizado é muito pouco, ou que o crescimento é baixo, que você não tem visão de para onde você quer crescer, você tem sempre que mudar. Tomar um rumo diferente na sua carreira, né? Você tem que sempre estar ali no momento em que você é capaz de olhar para frente e ver para onde você pode ir, ajudar a crescer em algum ponto, e ao mesmo tempo olhar para quem não está no mesmo ponto que você na carreira e dizer assim, não, tem umas pessoas aqui que eu posso ajudar também. Sim.
Porque se você não estiver nesse meio, você está errado. Porque se você estiver no começo, é porque você está muito baixo, né, num ponto muito baixo. Se você estiver lá na frente, você não tem para onde aprender. Então, o ideal é você estar ali no meio, que você tem para como crescer e tem como orientar outras pessoas também. Legal. Lucas, eu queria te agradecer, foi um papo super legal, muitas dicas preciosas, obrigado por tudo. E se você tiver considerações finais, o microfone é todo seu. Valeu, obrigadão pela oportunidade, vamos continuar nossas conversas aí. Quem precisar falar comigo, eu não sou muito de Facebook, de Twitter, de Instagram, nada disso. Se quiser mandar um e-mail para mim, manda um e-mail, lucasirata@gmail, e conversa comigo pelo e-mail, mas não, eu não sou muito de usar rede social. Eu tenho tudo, mas não uso muito, porque é muita coisa para gerenciar no meu dia já, entendeu? Beleza. Então quem quiser, fica à vontade de me contactar, vou estar super feliz de responder. Maravilha. Lucas, muito obrigado, abração e Valeu. Até a próxima. Obrigadão. E lá se foi mais uma super conversa, dessa vez com o Lucas. No próximo episódio a gente vai falar com o Hugo Albonetti, que trabalha hoje na Working Co aqui de Nova York. Ele tem uma história bem bacana porque ele praticamente estava com um projeto e com todos os planos já certos para ir para a Europa e de repente de um dia para o outro ele teve que mudar tudo e vir para os Estados Unidos. Então não percam o próximo episódio. Até lá!